Fala galera, tudo bem? Pela primeira vez depois de algum tempo falando estritamente sobre economia, obviamente dentro desse contexto que é a crise da Covid-19, uma crise sem precedentes, mas tentando discutir um assunto que talvez a ciência econômica domine melhor do que as outras ciências. Ao invés de ficar falando sobre vacina, eu vou falar hoje sobre inflação. E aí a discussão é exatamente em relação a alguma certa teoria que esteja por trás desse processo, que indica que a inflação talvez seja um tema morto, que não mais devemos nos preocupar com a inflação, haja vista a enorme quantidade de dinheiro colocado pelos bancos centrais ao longo desse processo de crise. E aí eu vou tentar contextualizar o que está acontecendo para a gente poder entender e tentar mensurar se faz sentido ou não falar de inflação em um período breve ou curto. Então acompanha comigo, vamos tentar ficar até o final. Um abraço aí. Então, discutindo aí um pouco sobre a questão da inflação e como que esse processo ele pode ser de fato pernicioso, nós temos uma discussão que mostra o seguinte, né? Quando a gente analisa, principalmente no século 20 até o 21, década de 70 foi um período inflacionário para muitos países. O que aconteceu aqui? Choque do petróleo, crise. E aí, com o choque do petróleo, muitos países adotaram aí, você sai do padrão Bretton Woods, então você tinha um padrão aí, o euro-dólar, que foi abandonado, e aí se adota o padrão basicamente fiduciário ou fiat currency, ou seja, as moedas agora não têm lastro nenhum, não são títulos convertidos em nada, são apenas papel. Você pode aceitar ou não, a depender da capacidade da autoridade monetária de convencer que aquela moeda de fato é boa. E aí, obviamente, quando a gente fala de choque do petróleo, rapidamente Estados Unidos, aí eu não vou discutir economia, discutir um pouquinho de história. Rapidamente Estados Unidos na década de 80 e 90 inventam aí guerra do Golfo, guerra do Iraque, depois tem uma revolução iraniana, antes na década de 70, depois 80 a 90 as guerras que a gente observa no Oriente Médio, e todo o processo de formação de exércitos, de compra de armas, etc., principalmente nos países mais estáveis dessa região, como a Arábia Saudita, é feito por compra de armas em dólar. Então, a gente convencionou falar muito sobre o padrão dólar-petro. Se você quer comprar o petróleo lá do Oriente Médio, você tem que ir a Kuwait, outro país, por exemplo, Catar, você vai ter que fazer conversão em dólar para adquirir esse produto. Então, basicamente, o dólar virou uma moeda ali influente na região porque só ela é utilizada para fazer transações, principalmente porque ela é utilizada para compra de insumos bélicos. Então, o poderio americano, do ponto de vista de armamento, garante uma certa estabilidade do próprio dólar, porque quanto mais você produz petróleo, maior é o lastro passível de você exportar ou produzir moeda. Então tem essa discussão que não é bem econômica, eu não quero nem entrar nesse assunto, só quero deixar essa questão em aberto. Só que no século XXI a gente observou um novo processo inflacionário, mas principalmente em países em desenvolvimento, que foi depois da crise de 2008. Então países não muito ricos, principalmente países lá ligados à União Europeia, como os PIGs, Portugal, Itália, Grécia e Espanha, sofreram um processo inflacionário, calma aí, vamos falar besteira não, porque eles estão na zona do euro. Eles sofreram um processo importante do ponto de vista fiscal, tiveram uma crise, e essa crise acabou se reverberando em países também em desenvolvimento, que gerou também um processo inflacionário. Então a gente lembra que lá em 2011, 12, até 13, a inflação no Brasil ficou bem acima da meta, entre 6 e 7, chegando até 10%, se eu não me engano, em 2014. Então a gente sofreu um processo inflacionário que
a gente pode tentar discutir que foi a reboque de um processo internacional, mas também por conta de uma perda de termos de troca, né? Nossos termos de troca ficaram bastante desfavoráveis com a queda do petróleo de 100 dólares, 150 dólares o barril para 20, 30 dólares. Então, um processo que joga mais água na fervura aí de países que dependiam também de uma matriz exportadora de commodities, tudo bem. E aí você tem, a gente vê lá a Venezuela entrando numa crise absurda, principalmente no pós-2009. Tanto é que se começa a falar de ditadores do Maduro ou do Chávez só a partir desse período, né? Até então, Venezuela, com todos os problemas democráticos, passava bem, depois começou um processo de forte empobrecimento. Isso é outro detalhe. E aí, quando a gente analisa principalmente os países hoje, nessa discussão, né, da pressão inflacionária, muitos enfrentam, em 2019, por incrível que pareça, em 2019, passaram por uma queda na taxa de inflação. E aí a gente está discutindo o que pode levar a esse processo. Então gerou-se muitas teorias por trás, inclusive a moderna, a teoria monetária, que de moderno não tem nada, é uma conjectura, faz sentido em algum determinado momento você ter de repente uma mudança entre estruturas fiscais e monetárias, do ponto de vista que você consegue expandir base monetária para algum determinado momento e não gerar inflação. Tudo bem, isso aí não é nada contra-intuitivo, é possível que você observe isso ao longo do processo de formação. No entanto, agora em 2020, principalmente para 2021, a gente pode analisar Reino Unido, Estados Unidos, Europa e Japão, todos recuperando rapidamente esse processo de inflação, né? Então, quando você analisa o processo inflacionário americano, britânico, europeu e japonês, você já começa a enfrentar um novo processo. Vou tirar o Japão dessa equação, tá? O Japão, na verdade, dentre esses, é o país com menor nível de inflação, né, nesse período. No entanto, Estados Unidos não tem-se uma previsão numa janela tão grande assim para a economia americana, talvez só para 2022, alguma coisa assim, onde a inflação está ali mais ou menos beirando entre 0 e 3, é o core da inflação, onde que eles deixam ocorrer a flutuação, mas ela está chegando ali em torno dos 2%. No entanto, quando você analisa o mercado americano, você observa que essa inflação, que pode estar em 2%, provavelmente para a grande maioria da população está bem acima desse processo, ou seja, está bem acima desses 2%. É a mesma coisa agora para o caso brasileiro. Então, estou falando da inflação americana para o caso brasileiro. A gente tem o IPCA, que mensura a inflação, chegando a próximo de 4%. Em 2020, muitos analistas falavam que ficaria abaixo, só que o IGPM, que tem na sua composição o INCC, o dólar, aqui é 10%, 30% e 60% de preços ao atacado, está batendo 25%, indicando que a inflação no Brasil está longe de estar controlada. E um dos principais motivos é a excessiva expansão monetária, advinda do quê? De um lado fiscal em desequilíbrio, ou seja, não está havendo equilíbrio nas contas públicas. Você tem uma dívida galopante crescendo 30 pontos percentuais em relação ao PIB. Isso quer dizer que foi o maior crescimento em um ano da história da República Brasileira. Nunca se cresceu tanto em termos de endividamento, saindo de 75, chegando a 100. E por que eu botei 30 pontos percentuais? Porque esse número ainda não está muito bem consolidado. Precisa se investigar algumas questões nesse número que ainda não estão lá muito católicas, ou seja, não estão muito bem conveniadas. Então existe aí uma discussão importante nesse processo inflacionário, e aí todo mundo está falando que não tem problema, está tranquilo, processo inflacionário não vai acontecer.
A questão é que o processo inflacionário dificilmente em uma economia formal, como a economia americana, que tem outros mecanismos, é difícil acontecer um processo inflacionário no meio de uma crise, de uma depressão. Então eles vão demorar um tempinho para sair dessa crise, haja vista aí que os Estados Unidos lidera esse processo de Covid-19, mortes, infectados, hospitalizados, ou seja, é o país que pior performou em números absolutos de longe, mesmo com uma população um quarto ou um quinto da China ou da Índia, e o Brasil também vai logo atrás. Quando a gente bota em valores percentuais, o Brasil já representa um dos piores cenários mundiais, controlados por outros fatores, e aí eu estou até trabalhando sobre esse tema. No entanto, no meio de uma crise econômica, você falar de inflação é um pouco complexo, só que o Brasil não tem instrumentos como há instrumentos no mercado americano, principalmente porque quando há a crise há uma procura por ativos líquidos, como o dólar, por exemplo, títulos públicos americanos. No Brasil, ao contrário. Então, esse processo de inflação ele é reforçado quando há uma crise estrutural, principalmente quando ela é global. Então, crises globais, como eu falei para vocês aqui no ano de 2009, 11, 12, 13, 14, reforçam processos inflacionários em economias em desenvolvimento. Isso é bem catalogado, está bem disposto. Tanto é que a gente é obrigado a subir juros exatamente em momentos que a economia global vai mal, para evitar que a nossa moeda se deprecie muito rapidamente e essa âncora cambial, ao se perder, gere pressão inflacionária via efeito pass-through da taxa de câmbio. Então tem toda uma discussão importante aí que a gente precisa entender. Há alguns que falam que não, mas aí você tem uma condição de melhora nos termos de troca com a desvalorização cambial e você consegue exportar mais. Tem uma condição aqui, Mandel Flame aqui para o Brasil, que você pode testar. Você vai observar exatamente o que acontece ao contrário, que na grande maioria dos casos, como há contratos e insumos que precisam entrar na cadeia produtiva dos mais variados setores no Brasil, essa cadeia produtiva precisa de insumos baratos. Insumos baratos diz o quê? Que é câmbio forte. Então, o câmbio fraco favorece a perda nessas cadeias que estão inseridas no mercado global, fazendo com que o país se desindustrialize. Então, existe um processo inexorável de desindustrialização quando você tem uma forte e principalmente rápida desvalorização cambial, o que é obviamente contra-intuitivo com essa rapaziada aí na década de 70, 50, ou do pessoal que achava que o mercantilismo fazia sentido apenas do ponto de vista comercial, naquela busca por vantagens, nem vantagens comparativas, nem vantagens absolutas, mas naquela discussão de o que importa é você vender barato. Vender barato entre aspas, né? Se você tem lucro nesse processo. Quando você tem prejuízo, não faz muito sentido não. Então existe aí uma pressão inflacionária importante no Brasil, principalmente para 2021, onde você sequer tem as suas contas públicas amarradas. Então, meus amigos, dificilmente você vai observar um ano de 2021 com tudo mais tranquilo. Além disso, temos aí um dos piores calendários de vacinação do mundo, uma taxa de cobertura vacinal pequena frente ao que a gente já comprou. A gente está falando de mais ou menos 30% da população coberta com as 2 doses adquiridas, sendo que desses 30%, pelo menos 13% vem de São Paulo, do traidor Dória. Então, assim, sejamos francos, a economia está em frangalhos, você não tem um processo de recuperação, e a questão da inflação, que tem uma âncora fiscal importante por trás, porque se você não controla as contas públicas, você aumenta a necessidade de você jogar moeda na economia via déficit, ou seja, imprimir dinheiro ou simplesmente gerar dinheiro virtual. Isso faz com que o valor da moeda, o valor do numerário frente aos outros bens se perca, principalmente quando você vai no mercado internacional. Então as notícias não são boas, não parecem boas por nenhum critério,
e ao mesmo tempo espero que vocês tenham entendido aí essa discussão desse processo inflacionário. Quem gostou, acompanhou até aqui, deixe seu comentário, mande um salve, fala que gostou, deixe seu like, um abraço.